Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Valéria Cecílio e hoje nós vamos começar a falar sobre estatística descritiva. Vamos iniciar uma série de vídeos curtos falando aí sobre os principais tópicos dessa temática da estatística. Então nós vamos iniciar com este vídeo falando sobre alguns princípios básicos e as variáveis. Variáveis é tema extremamente importante do nosso estudo. Me acompanhe. Então vamos lá, olhe lá, o que é a estatística? Primeira coisa, né? Então estatística é a ciência que vai nos ajudar a tomar decisões, a fazer previsões na presença de variabilidade. Então a estatística descritiva é um ramo da estatística que vai envolver técnicas para coletar, para organizar, descrever, analisar e interpretar dados que são provenientes de experimentos ou até mesmo estudos observacionais, ao qual nós coletamos os dados e daí vamos transformar esses dados em informações. Bom, e quando nós pensamos em conjunto de dados, nós temos que falar em variáveis. Então, as variáveis, elas são valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa e podem ser classificadas em qualitativas ou quantitativas. Então, a agregação de variáveis e observações vão constituir o nosso conjunto de dados, onde esses dados eles podem ser numéricos ou categóricos. Quando são numéricos, também chamamos de quantitativos. Categóricos, chamamos de qualitativos. Então, vamos entender um pouquinho mais o que é cada uma dessas definições, né? Então, pensamos assim. Nós queremos compreender os tipos de variáveis para poder desenvolver um estudo estatístico sobre essas variáveis, né? Então, as variáveis, elas são características ou propriedades dos elementos de uma população ou de um processo. E quando elas são classificadas como quantitativas, elas podem ser discretas ou contínuas. Se elas forem classificadas como discretas, significa que elas são resultados de contagem. Por exemplo, número de carros, números de acessos, por exemplo, à internet, número de filhos que uma família pode ter. Veja, números que estão associados a resultados de contagem. Ainda sendo quantitativas, elas podem ser contínuas. E se elas forem contínuas, elas podem assumir qualquer valor em um determinado intervalo. Então, por exemplo, você pode ter uma variável associada ao peso de uma pessoa, a estatura, o salário que essa pessoa recebe, né? E se ela for qualitativa, nós temos aí mais duas situações, onde as qualitativas podem ser nominais ou ordinais. Nós vamos chamá-las de nominais quando não permitem comparação, por exemplo, sexo feminino ou masculino, profissão, professora, dentista, oftalmo, né? E religião. Então, muitas outras, né? Ao qual não vão permitir a comparação entre essas variáveis, tá? E se elas forem ordinais, elas permitem comparação ou graduações. Então, por exemplo, a posição numa fila, é a primeira pessoa da fila, a quinta pessoa da fila, a sexta pessoa da fila, né? E o grau de instrução. Esses são alguns exemplos que estão associados às variáveis. E conhecer e classificar o tipo de variável é extremamente relevante. Então eu coloco, olha, acessem lá depois no meu Instagram, @Prof. Valéria Cecílio, Valéria com W, tá? Acessem lá, vocês vão encontrar um videozinho, onde a principal capa do vídeo lá tá amarelinha e ela vai dar entrada nesse slide aqui, onde eu coloco um desafio para ver se você entendeu aí a questão das variáveis.
Faça um exercício lá depois, tá ok? Entender essas variáveis é extremamente importante, porque é por meio delas que você vai escolher, não por meio delas, mas a partir do momento que você sabe que tipo de variável você tem, é que você vai escolher os métodos que você vai aplicar. A princípio, agora, no início, né, você vai aplicar um método gráfico ou fazer uma análise aí com relação a tabelas de frequências, tá? Bem no início. Então, vamos ver o que acontece. Olha lá, eu tenho os dados e esses dados podem ser qualitativos ou quantitativos. Vimos que se eles forem qualitativos, você pode ter associado a essas variáveis qualitativas, né? Lembra? Quali, né? Você vai poder associar de início na estatística descritiva métodos gráficos e métodos tabulares. Os métodos gráficos mais indicados para esses tipos de variáveis são os gráficos de barras e os gráficos de setores, que é aquele popularmente conhecido como pizza. Se você pensar em métodos tabulares, você vai tabular esses dados, nós pensamos aí então em tabelas de frequências. Já se esses dados forem quantitativos, você também vai pensar na questão de métodos gráficos e métodos tabulares. Porém, os gráficos mais indicados para as variáveis quantitativas são histograma e gráfico de linhas. Já os métodos tabulares, quando você vai tabular o seu conjunto de dados, a melhor metodologia é utilizar as classes de frequências. E nós vamos conhecer um pouco mais no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!